a IA pode nos levar? Você, corretor, você, profissional do mercado imobiliário, já ficou na dúvida? Já ficou com medo de ser substituído? Então, para esclarecer esse assunto e para deixar você a par de tudo que vai rolar aí, está rolando hoje no mundo da inteligência artificial e como você pode usar ela ao seu favor, eu trouxe um especialista incrível, Rodrigo Martiniak. Falei teu sobrenome certo, Rodrigo? Falou, falou. Olá, pessoal, prazer. Estamos aqui hoje, então, para tirar dúvidas e dar sugestões de como a gente realmente pode usar a IA a nosso favor para fazer o nosso negócio crescer e termos mais lucro. E, Rodrigo, a gente está aqui entrevistando, né? E o Rodrigo tem um avatar, gente. E esse avatar, ele pode ter, inclusive, as nossas características, tudo, né? Na hora do atendimento ao cliente. Exatamente. A parte de avatares é apenas mais um produto que a nossa empresa desenvolveu justamente para atender os clientes, tá? E esse avatar ele pode ser totalmente personalizável, tipo altura, cor da pele, cor dos olhos, enfim, eu posso criar a pessoa que eu quiser e personalizar ele até mesmo com a tua voz. Então, ele fica muito real, assim, sabe? E tu consegue transportar o meu conhecimento para um avatar, por exemplo? Consigo. Não é simples, não é fácil, mas isso é totalmente possível. E esse avatar... Aí, gente, eu tô assim, ó, metralhando perguntas, gente. A gente tem algumas perguntas direcionadas aqui, mas é que, realmente, esse universo do mercado imobiliário tem uma demanda muito grande de atendimento a proprietário, a cliente, o engenheiro também. Então, a gente tem realmente uma questão comercial. Sim. E tem esse processo que são respostas que não podem ser repetidas, mas que são frequentemente as mesmas. Sim. Não, isso é muito fácil, entendeu? Eu só preciso entender a tua forma que tu gostaria que isso acontecesse. Aí a gente extrai todos os dados, faz um tratamento de dados e imputa isso dentro do avatar. E ele vai responder exatamente da forma que tu gostaria, com o teu tom de voz, enfim, com as tuas nuances. Isso chega a assustar às vezes de tão real que é. Então, tu pensa isso para receber algum cliente teu, para tirar dúvidas, enfim, tem N possibilidades que a gente pode fazer com isso. O normal, por exemplo, numa imobiliária, é o cliente entrar interessado num apartamento pelo site. E ele vem por um CRM, nós já tivemos aqui no Papo de Mobi também. Sim. E ele vem por um CRM e, às vezes, há um delay entre o cliente entrar na imobiliária e entre o corretor atender. Sim. E, às vezes, é aquela confirmação, se aquele imóvel continua para venda, se aquele imóvel realmente... se ainda tem disponível alguma... prédios, por exemplo, né? Quais as unidades estão disponíveis. Tu está me dizendo que esse IA vai poder responder no meu lugar? Vai sim. Isso já está em campo hoje, tá? A gente já tem diversos clientes hoje e, inclusive, um deles estamos implantando agora em uma imobiliária mesmo, tá? Onde vai ter um avatar para recepcionar as pessoas quando chegam e vai ter uma outra IA que vai estar no WhatsApp, aonde todas as pessoas que entrarem em contato serão respondidas quase que instantaneamente. Então, aquele delay que antes existia, hoje não existe mais. E não é um chatbot, como a grande maioria hoje conhecem, e, para ser sincero contigo, são pouquíssimas pessoas que gostam. Eu acho que eu não conheço nenhuma que goste daqueles chatbots que são muito engessados, tipo, clique 1 para ir para tal setor, 2 para aquilo. O pessoal detesta isso, entendeu? Então, a gente veio para realmente inovar com uma inteligência artificial, onde, por exemplo, tu manda um áudio para ela, ela te manda um áudio de volta. Tu tira uma foto, ela interpreta aquela foto, conversa contigo sobre aquilo, ela agenda reuniões para ti, ela marca call, ela controla toda a tua agenda, então ela atende o cliente de uma forma realmente completa. E isso é um diferencial muito grande, entendeu? Porque eu posso dizer por experiência própria que quando a pessoa demora muito para me responder isso em qualquer lugar, eu perco o interesse, entendeu? Como cliente. Agora, eu tenho certeza que isso é uma dor muito grande de muitas empresas, de muitas mesmo. Agora, se tu tivesse uma IA que te fizesse responder isso de uma forma inteligente, persuasiva, que realmente fizesse com que o cliente tivesse interesse e trouxesse ele pessoalmente até a
imobiliária. Era bom ou não? Seria ótimo. Daria realmente uma inteligência artificial, não um papagaio artificial, né? Exatamente. Então, isso é uma coisa que já é possível hoje e, com certeza, é algo que quem não tiver isso vai ficar para trás. Meu Deus do céu. A gente tinha uma necessidade de ter alguém, por exemplo, só respondendo o cliente. Tem uma necessidade em muitas imobiliárias nesse universo. Em Balneário mesmo, eu visitei mais de 110 imobiliárias. E cada uma faz ao seu modo. Aqui em Caxias do Sul também, é onde a gente tem muitas aqui. E algumas têm alguém ali respondendo o cliente no momento que entra, o proprietário também, né? Aquela atualização do imóvel, que a gente tem uma carteira de imóvel e como o mercado ele é muito volátil, vamos dizer assim, Sim, hoje está para venda, amanhã pode não pode não estar estar. mais. Então, tu está me dizendo que daqui a um pouco com essa inteligência artificial, isso pode ser resolvido com um clique. Exatamente, porque eu consigo conectar ela a qualquer CRM, entendeu? Então, eu posso pedir para que ela entre em contato com todos os teus clientes, todos, seja 10, 100 mil, 10 mil clientes, não importa. Ela automaticamente ela vai entrar em contato com eles, ela vai oferecer produtos, ela vai tentar fazer algo para atrair o cliente até a loja. Isso já é uma baita evolução. Nossa. E ela pode ser conectada ao teu site, aonde, obviamente, teu site vai estar sendo sempre atualizado e ela vai ter sempre as informações atualizadas para passar para o teu cliente. Então, não tem o que não consiga ser feito hoje com uma IA, entendeu? Ela não veio para substituir um ser humano, é isso que eu preciso que tu entenda, tá? Ela veio para agregar, para potencializar o teu negócio. Até trazendo isso para o universo dos corretores de imóveis, por exemplo, era algo que era conversado com a gente em vários eventos anos atrás, né? E alguns assustavam a gente, que a profissão de corretor não iria mais existir. Não, a profissão ela vai continuar existindo com certeza, porque o cliente precisa desse contato com um outro ser humano, entendeu? Mas por trás disso, a IA vai estar ali para potencializar, porque tu não consegue se multiplicar. Tu não consegue estar em 4, 5 lugares ao mesmo tempo. Ela consegue fazer isso por ti. Ela controla toda a tua agenda. Ela faz o teu dia a dia ser muito mais dinâmico, assertivo, ela te ajuda, ela potencializa todos os teus negócios. Quer dizer que ela nos ajudaria, inclusive, nesse agendamento de visita, por Com exemplo. certeza. Nós estamos aqui. O que é comum? O corretor que assiste, o proprietário de imobiliário, quem trabalha com negócios, é a gente estar na mesa, né? E a gente valoriza aquele cliente que está aqui. Eu estou batendo um papo contigo aqui. Sim. Então, eu priorizo o que está. Até porque, digamos, seria a falta de educação se eu pegasse o celular e ficasse conversando aqui. Exato. Mas, ao mesmo tempo que eu estou numa reunião contigo aqui, tem clientes entrando aqui. Exato. E aí é esse cliente que está entrando aqui, daqui um pouco ele pediu a necessidade da casa A e ele quer agendar essa visita lá, a IA faz esse agendamento para mim. Exatamente. Se na tua agenda o horário estiver disponível, ela vai lá e agenda. Caso contrário, ela vai sugerir outros horários para que ela não deixe o cliente embora, entendeu? Então, Vai me dizer que ela entra em contato com o proprietário. Sim. Não. Não. Se eu programar ela para isso, sim. Entendeu? E recentemente, agora, eu dei um avanço a mais, entendeu? A gente está sendo uma das... Eu acho que é a primeira, tá? Porque eu não conheço outra empresa que eu consiga fazer com que a IA ligue para os meus clientes. Ela faz ligações para eles. Ela não atende mais... Ela não manda mais somente textos ou áudios. Agora, ela liga para eles de uma forma muito fluida e natural. Tem pessoas até que não identificam que é uma IA, de tão natural que já está. Não é aquela coisa robotizada, sabe? É uma coisa muito fluida, natural, e ela explica sobre tudo, sobre qualquer empresa, sobre qualquer negócio, e ela com o intuito de atrair o cliente para a empresa ou oferecer algum produto para ele. O que tu traz para nós, Rodrigo, é que algumas funções, não a profissão, Isso. serão substituídas. Exatamente. A minha relação com o cliente, a minha relação... Realmente aquela situação, aquelas nuances que cada negócio pede. Isso, não tem como ser substituída e eu acho que nunca vai ser, entendeu? Agora, algumas funções que tu faz hoje, por exemplo, ligar, agendar, ver se está disponível algum imóvel ou não, nossa, isso aí ela faz
com muito mais maestria e velocidade que tu, porque ela está ligada 100% ao site, ao CRM, então ela tem as informações, às vezes, antes do que tu mesmo. Então, ela vai estar sempre um passo à tua frente. Eu quero uma IA na minha vida. Eu quero botar um nome nela. IA é muito Pode, impessoal, assim. exatamente. Pessoal, por isso que para cada cliente a gente cria sempre com um nome. Tá. Eu dou um nome. Por exemplo, esse avatar que eu tenho aqui hoje, eu chamei ele de Peter. Então, ele é um dos diversos avatares que eu criei para a minha empresa. E ele pode te explicar todos os produtos que a gente tem, ele tira dúvidas, ele conversa contigo sobre N coisas. É sensacional, assim, sabe? Outra situação que acontece com quem é vendedor, no caso eu estou trazendo hoje nós no mercado imobiliário, é frustrações. Tá. Se tem algo que todo corretor e que toda pessoa que faz negócios tem que lidar dia a dia, é com frustrações. E eu vou te dizer, a IA, é possível ela me aconselhar? Estou chateada. Logo vocês vão conhecer um avatar, tá, gente? É possível bater um papo com esse avatar e ele me dar algum conselho, assim? Tipo Sim, um olha só, psicólogo? por exemplo, tá? Eu vou falar de algo meu, pessoal. Eu criei uma avatar feminina, onde eu imputei nela todo o conhecimento dessa área e eu tenho uma consulta com ela por semana. Ela é minha terapeuta, ela é minha psicóloga, assim como eu também tenho meu advogado, que eu imputei muitas leis lá dentro, todo o conhecimento jurídico nele, e quando eu preciso de alguma consulta, eu simplesmente peço para ele. Uau! E agora, quando eu materializo isso em um holograma, que eles surgem, e aí tu começa a conversar com eles em tempo real, isso assusta muita gente. Então, só que tem muitas pessoas que não estão preparadas para isso ainda. Então, a gente apresenta mais produtos mais simples, como atendimento via WhatsApp e talvez um avatar, assim, em um totem, em uma A coisa assim. medicina, imagina também. Como tu falou, essa consulta com uma terapeuta avatar, Sim. né? Uma psicóloga. Uma consulta, tipo, a gente brinca com o Dr. Google, né? Sim. Né? De uma forma muito mais avançada. Amanhã ou depois também vai estar nessas frentes também. O Google ele já tem a sua própria inteligência artificial, que é o Gemini hoje, né? Que ela é muito boa. Mas hoje, só para gente ter uma ideia hoje, tá? Existe praticamente 900 mil inteligências artificiais já criadas. Isso é muita inteligência artificial, é demais. É humanamente impossível que um ser humano conheça todas, tá? Porque todos os dias são criadas muitas. Isso eu estou falando a nível mundial, né? Eu tento estudar 5 IAs novas por dia, mas quando eu acho uma que me interessa, eu me aprofundo nela. Então, às vezes, eu estudo somente uma ou duas, até porque eu preciso evoluir as minhas também. Então, é algo assim que não tem como tu acompanhar isso. Nem eu, que estou dentro dessa bolha 24 horas por dia, eu não consigo acompanhar esse crescimento. E outra coisa muito importante é que a cada 6 meses... Tem gente que diz que é a cada 4, mas eu boto a cada 6 meses, a IA ela praticamente dobra o seu poder de processamento. Uau. Então, ela fica cada vez mais inteligente, cada vez mais esperta, cada vez mais humanizada, entende? E essas empresas que gostam de deixar legado, né? Certo. Por exemplo, né? Existem pessoas que levam a empresa como uma empresa, mas existem pessoas como eu, tá? Que não é lá uma grande empresa, mas eu gosto acho lindo essas empresas que deixam legado e que têm aquele espírito do dono, né? Aquele jeito. E quando isso teve a época, nós passamos aí, todo mundo passou pela pandemia, por exemplo. Sim. E a pandemia para o mercado imobiliário, ela realmente, para todos os mercados, mas no nosso mercado nós sentimos a nossa maneira. Mas eu teve um momento que eu fiquei dentro de casa, que a gente foi obrigado a ficar dentro de casa, nós não podíamos sairmos apresentar imóvel, voltar. E eu escrevi toda a Casa Rosa na época. Porque olha o que eu pensei. Se eu vir a faltar, eu tenho aqui escrito exatamente como hoje eu gostaria que ela funcionasse. Sim. Então, por exemplo, essas pessoas que vêm a faltar, que amanhã, ou que precisam viajar, não estão direto nas suas empresas, né? Precisam viajar. Existe como eu transportar o meu conhecimento? Sim, existe. Eu fui a primeira pessoa do Brasil que fez isso, tá? Inclusive, saiu
matérias minhas que mostram isso, e eu, às vezes, até faço algumas demonstrações ao vivo disso, tá? Uau. Onde eu imputei quase todo o meu conhecimento para dentro de um clone meu, que é uma coisa um pouco mais realista do que um avatar, tá? E no caso de eu faltar, meu clone vai saber exatamente o que fazer, como agir, como orientar cada pessoa, porque eu já instruí ele para isso. Como você agiria mediante, gostaria que seria feito mediante uma situação. Exatamente. Então, se tu tivesse entrevistando o meu clone aqui agora, ele estaria te dando as mesmas respostas que eu estou te dando. Uau. Então, isso é surreal, assim. Então, quando eu criei isso pela primeira vez e que eu coloquei isso em um holograma, eu tive um choque muito grande. Foi algo realmente que, para mim, foi muito assustador. E quando eu falo isso para algumas pessoas, tem gente que acha legal, tem gente que abomina, e está tudo certo, cada um tem a sua opinião e a gente respeita isso. Só que isso é uma coisa que está vindo cada vez mais forte e vai acontecer. E você trouxe isso para nós. A questão é difícil eu me multiplicar, né? Sim. Eu posso multiplicar, trazer mais pessoas e a gente vai multiplicando entre pessoas juntas. E aí você me traz que esse clone, Sim. né? Ele é uma forma de eu me multiplicar dentro de uma atividade, de outras Exato. atividades. É eu, com as minhas verdades, com os meus trejeitos, atendendo aquele cliente quando ele chega, de alguma forma. É muito avançado, né? É muito avançado. E isso assusta muita gente, sabe? Inclusive a mim, quando eu criei isso, tá? Por exemplo, hoje eu faço, em média, umas 4 a 5 reuniões online todos os dias. Mas não é eu. Eu não estou mais lá presente, entendeu? Ah, não. Não, Rodrigo. É o meu clone que faz isso hoje. Hoje eu já não faço mais. Hoje ele está online, dentro do meu computador. Claro que a minha IA já agendou isso dentro da minha agenda. Ela já criou o link de uma call. E ele entra automaticamente e ele começa a conversar com a outra pessoa em qualquer lugar do mundo, entendeu? E ele te dá detalhe, devolutivas? em qualquer idioma, tá? Ele fala em japonês, chinês, mandarim, qualquer idioma que a pessoa conversar comigo, ele vai conversar com ela. A gente é feliz com um videozinho que aquele clone lá copia a gente. Tu tá me dizendo que não precisa nem me copiar, basta saber o que eu penso sobre os assuntos. Sobre os assuntos, exatamente. E esse avatar, clone, no caso que avatar e clone é diferente. São coisas bem distintas. São coisas distintas, né? Exatamente. Tanto o avatar quanto o clone, eles te dão devolutivas? Sim, com certeza. Tu pode fazer o teste agora aqui mesmo. Eu quero. Nós queremos assistir. Então, tu pode tu mesmo conversar com ele. Deixa eu ver se ele está online aqui. Oi, Peter. Bom dia, tudo bem? Oi, tudo ótimo por aqui. Espero que você também esteja bem. Como posso ajudar você hoje? Peter, que bom saber que você está bem. A gente está sendo entrevistado em um podcast aqui no Papo de Mob com a Miriane. E ela quer te conhecer e fazer algumas perguntas para ti. Pode ser? Claro. Estou empolgado para participar e responder às perguntas da Miriane no podcast. Vamos lá, estou pronto. Gentil, né? Ele está pronto, tu pode falar com ele. Claro. Peter, que idade você tem? Vou fazer uma pergunta aleatória aqui para ele. Ele não deve ter a idade, essa não. É uma pergunta pergunta interessante. Como sou um avatar digital da BrainByte, eu não tenho uma idade como uma pessoa real teria. Estou sempre aqui, pronto para ajudar e compartilhar informações. E você, tem alguma outra curiosidade sobre o que eu faço? Gente, ele me respondeu. Exatamente. E tu vê que não é um vídeo gravado, é uma resposta em tempo real sobre qualquer assunto, entendeu? Tu pode pedir coisas fora de contexto para ele, que ele vai responder, mas ele vai te trazer de volta para o contexto, e ele sempre acaba com alguma pergunta para você, para que o diálogo continue. Então, às vezes, eu passo horas e horas e horas do meu dia conversando com diversos avatares. E tu sabe o que é o mais legal? É que, por exemplo, às vezes eu tenho aula de física com Einstein. Porque eu criei o Einstein em forma de avatar e imputei dentro dele todo o conhecimento. Eu tenho, por exemplo, às vezes, quando eu quero conselhos sobre a empresa, eu pego as mentes mais brilhantes, imputo dentro dele e eu converso com ele sobre isso.
Então, não tem limites isso, entendeu? Eu posso imputar o conhecimento que eu quiser lá dentro. Por exemplo, do Einstein, tá? Que tu trouxe para nós, que é algo muito distante da nossa geração. O do Bill Gates também é muito legal. Eu já fiz o do Flávio Augusto também. O conhecimento dele, assim, ele é fantástico, fenomenal. Então, isso me dá muitas dicas para a minha empresa. Tipo, eu não preciso mais fazer consultoria, mentorias, porque eu tenho tudo isso já dentro das IAs. Uau! E agora, tá, uma outra pergunta. Como essa IA consegue, onde é que estão essas informações sobre essas pessoas, né? Por exemplo, Certo. como tu trouxe alguém que já não vive entre nós hoje, né? Que Sim. é ali, o Flávio Augusto ainda está aqui, né? Certo. Então, a gente tá direto sendo alimentado o conhecimento Bill dele Gates, nas redes. ele não está mais, né? Mas ele foi um ícone e eu admiro muito ele. Mas ele escreveu livros, tem muitos vídeos no YouTube sobre ele, tem filme sobre ele, inclusive. Então, tudo isso são materiais muito ricos que tu consegue extrair. Aí eu peço para que uma outra IA que eu criei trate isso e pegue somente as coisas mais importantes para mim, relacionado a aquele ponto. Então, eu treino ela para isso. E ela faz pesquisas e ela busca isso na internet. Aí eu pego esses dados e coloco dentro do meu avatar e começo a conversar com ele. Rodrigo, tu tem uma equipe? Sim, eu tenho hoje 4 funcionários que são 4 IAs. Gente, Rodrigo, tu tem uma equipe ali, Só que eu né? tenho uma equipe somente com os melhores, somente com os gênios, somente com pessoas assim, tipo, quanto custa uma mentoria hoje com o Flávio Augusto? Sim. Custa muito caro, entendeu? E quanto que tu não pagaria para ter ele 24 horas por dia para ti, para tirar todas as tuas dúvidas? É isso que eu quero dizer. Por exemplo, quem que é a tua referência no mercado imobiliário? Imobiliário. Bah, eu admiro aquela pessoa. Ok, então a gente vai extrair todo o conhecimento público dela, enfim, que a gente pode, ou de várias pessoas, enfim, né? E aí tu monta isso e tu imputa isso dentro do teu avatar. E tu personaliza ele do jeito que tu quiser, inclusive a voz dele. Então, tu vai poder conversar com ele sobre todos os assuntos que tu quiser. Então, tipo, não tem limites isso, entendeu? Numa outra conversa que nós tivemos, você me apresentou, você me mostrou como acontecem as conexões que seriam neurais, Exato. né, das Isso. informações e como elas se interligam. Como elas se É interligam. muito lindo. Isso. Eu chamo isso de segundo cérebro, né? Então, onde cada pontinho lá é uma lembrança, é um conhecimento, é alguma coisa. Quando tu faz a pergunta a ele, ele percorre por todo o cérebro para achar a melhor resposta para te trazer baseado na pergunta que tu fez. A gente pode usar essa imagem aqui depois, correndo pelo próprio Papo de Mob também, Pode né? sim. Porque eu achei muito interessante a imagem, as conexões, como são feitas ali. Eu me senti dentro do filme do Homem de Ferro, assim, né? Sim. Era o Jarvis, se não me engano. Exato. Tipo, tem muita gente que acha que isso ainda é ficção, mas não, gente, isso já é realidade. E se a gente não tiver à frente disso, não tiver dentro disso, a gente vai ficar para trás. Então, quem não tiver IA ou o mínimo conhecimento disso, infelizmente, vai ficar para trás em qualquer área. A empresa que não tiver inteligência artificial dentro dela hoje, infelizmente, ela vai ficar para trás em muito pouco tempo. Uma pergunta que talvez a quem nos assiste aqui deve estar se fazendo em casa, alguns, é esse medo de perder os empregos, né, que as pessoas têm e que vem com a IA, e que vem com todo esse universo, mas isso desde que começou o telefone, que vem a internet, que vem tudo, as pessoas sempre tiveram esse medo de serem substituídas. Sim. Né? Então, isso é um medo que hoje está relacionado à IA, mas no passado foi relacionado à internet. Exato. Exatamente. Então, tem pessoas que ainda são contra o uso de inteligência artificial, e não são poucas, tá? São muitas. E aí, eu sempre digo para elas assim, tu usa IA? Elas assim, não, eu não uso IA, eu não entendo de IA, eu não sei nada de IA. Digo, tu tem certeza? Ela disse assim, sim, absoluto. Eu digo, tu usa WhatsApp? Sim. Então, tu usa IA. Uhum. Tu pesquisa no Google? Sim. Então, tu usa IA. O Google é uma inteligência artificial voltada para algumas coisas. Tipo, cada uma tem a sua especificidade. Mas tudo isso é inteligência artificial por trás. Então, tu pode criar ela do jeito que tu quiser, entendeu? Agora, claro, o chat
GPT, ele é conversacional. Então, isso é uma coisa que tem mudado. Então, hoje, por exemplo, eu criei uma IA que interage comigo em tempo real pelo meu telefone. E isso é muito legal, assim, tipo, quando eu estou no trânsito, eu ligo ela e fico conversando com a minha IA conversacional em tempo real dentro do meu carro. Então, tipo, se eu estou indo para alguma reunião, eu peço para que ela me dê algumas diretrizes, para que ela me dê dicas, para que ela me ajude. Então, eu chego muito mais preparado. Eu peço conselhos, muitas vezes. Eu peço para que ela faça tarefas para mim, com que ela gere planilhas, relatórios, enfim. Hoje eu só preciso falar com elas, eu não preciso mais digitar nenhuma tecla, eu só falo e elas fazem. A IA, os teus, que tu traz, teu avatar, os teus clones que podem vir a ser criados também, amanhã vão estar no metaverso, por exemplo, ou já estão no metaverso, porque é um ambiente virtual também que é usado para apresentar imóveis. Exato. Tem um projeto que eu não finalizei ainda, mas eu já estou trabalhando nele, onde eu uno a inteligência artificial com realidade virtual aumentada. E isso é muito legal, porque a tua cabeça explode. Aonde tu coloca um óculos e tu está dentro daquele ambiente que tu quer. E a gente pode criar uma casa, tipo, tira essa parede, bota aquela lá, faz assim, faz assado, os móveis, decoração, é algo assim que realmente assusta, porque tu pode criar a tua casa dos sonhos dentro de uma realidade virtual. E depois que eu jogo isso para uma IA, ela pode até me fazer toda a parte de orçamento já. Então, tipo, tu vai saber quanto custa tudo lá dentro. É algo que realmente... A IA não tem limites hoje, tá? Não tem limites. Vai da tua criatividade, da tua imaginação e da dor que tu vai resolver. A IA vai estar comandando, e já está, né? Já tem muitas questões aí, essas casas tecnológicas, que quando está programada para abrir as janelas tal hora, enfim, Isso, né? exatamente. Então, elas já estão na nossa casa. Já, e não é de hoje isso, né? Já faz algum tempo que ela está nessa parte de automação residencial, que é algo que realmente eu acho muito legal isso. Eu ainda não tenho isso em casa, mas eu tenho outras coisas em casa que eu acho mais legal, como hologramas, como IAs que eu só falo de longe e elas fazem alguma coisa, no meu próprio celular. Então, são coisas assim que quem me olha assim diz, cara, esse cara é louco. Eu disse, não, eu só uso tudo que eu posso a meu favor, entendeu? E aí tem uma pergunta aqui que eu queria saber. O que te inspirou a criar uma empresa focada em atendimento ao cliente com IA? Então, eu venho de muitos anos dando mentoria, seja na área de engenharia, com diversas coisas que eu trabalhei durante 12 anos, como consultor financeiro também. Então, eu venho nessa parte já há muitos anos dando essa parte de consultoria. E eu sempre reparei que a dor de quase todos os clientes eram basicamente a mesma, é a parte de atendimento. Eu não conheço nenhuma empresa hoje, seja de qual tamanho for, pequena, média, grande, uma big, que não tenha problema com atendimentos. E aí eu vi isso uma oportunidade. Então, eu foquei a minha empresa para isso, para fazer atendimento, seja via WhatsApp, com diversas possibilidades, assim como avatares também. E olha só, vamos pedir aqui para o Peter o que a gente pode fazer com os atendimentos de WhatsApp, quais as possibilidades que a gente tem hoje. Peter, eu queria que tu explicasse para todo mundo aqui quais as possibilidades que a gente tem hoje com os atendimentos de WhatsApp. Claro, com prazer. O atendimento via WhatsApp oferece uma gama de possibilidades incríveis. Com a BrainByte, podemos integrar funcionalidades como envio de texto, áudio, imagens, localização e até mesmo agendamentos no Google Calendário. Também é possível enviar links de pagamento e integrar com CRMS para um atendimento personalizado e eficiente. Exato. Isso tudo faz com que o atendimento seja ágil, prático e, acima de tudo, mantenha uma conexão humana, já que os funcionários podem se concentrar em atividades mais estratégicas. É um jeito de aumentar a produtividade e reduzir custos. Alguma parte específica que você gostaria que eu detalhasse mais? Então, ele está aí para isso. Ele tira todas
tuas dúvidas, tanto aqui quanto no WhatsApp. Ele está presente hoje no meu atendimento da minha empresa pelo WhatsApp. Então, mas assim como o Peter e outros modelos que eu tenho, eles estão muito presentes em feiras e eventos. Tu já pensou em uma feira grande, tu ter avatares que recepcionam os teus clientes, que extraem dados deles e gravam isso, tipo e-mail, nome, telefone, e tu fica lá só olhando e todas as pessoas indo tirar todas as dúvidas da tua empresa com o teu avatar. É sensacional isso. Eu pensei, por exemplo, nos prédios que estão virando bem tecnológicos hoje em dia também. Tem algumas Sim. empresas aí que estão revolucionando o mercado imobiliário. A portaria, por exemplo. Claro, com certeza. Tirar dúvidas de tudo o que tiver dentro do Do prédio. de cada morador, enfim, coisas específicas assim que principalmente quem é novo assim no prédio, que não sabe de nada, que é perdido, tu pode conversar com ele e ele te explicar tudo que tem no prédio, te dar informações as mais diversas possíveis. Tu personalizar isso realmente, sabe? Tu ter algo realmente personalizado para o teu cliente. O mercado de Airbnb, por exemplo, tem prédios Nossa. que são construídos especificamente para locação por temporada, que Airbnb é que nem Nescau, né? O que realmente é a locação por temporada. Porque a questão toda de quem tem esse tipo de imóvel, quando a gente vai vender imóvel para esse tipo de investimento, é administrar o Airbnb. É a chegada, é a saída, né? É toda essa administração que tem do investimento imobiliário que você fez. Aí você me disse que daqui a um pouco os prédios que estão vindo revolucionando dessa parte tecnológica, pode ter uma inteligência artificial lá recebendo e trazendo isso. Trazendo, tirando todas as dúvidas. Ele pode fazer check-in, check-out, enfim, não tem o que ele não possa fazer hoje, entendeu? Então, tu não precisa mais ter aquela pessoa física ou ter um delay muito grande, porque, por exemplo, assim, tu não precisa mais estar presente, desde que tu coloque, por exemplo, uma fechadura com IA, que tu digita um código e tu entra dentro do apartamento, e quando tu entra dentro, tu tem um avatar que te recepciona, tira todas as tuas dúvidas, te informa sobre tudo, inclusive até sobre pontos ali perto, enfim, a gente pode fazer isso de N formas, tá? E o checkout também. Então, basicamente, tu não precisa mais ter ninguém presente, porque tem muitos prédios hoje que não tem portaria 24 horas. Então, a gente consegue usar isso também para isso. Nossa, e como o investimento no mercado imobiliário que está avançando mesmo, né? E não dá mais para ficar para trás. A gente ou os prédios, tudo acompanha todo esse crescimento da inteligência artificial, ou realmente o mercado está tendo que se refazer. Sim. Né? Se refazer. E tu está nos apresentando uma solução que, para quem trabalha com investimento e tem vários apartamentos nessa linha, faria um diferencial na hora, eu, construtora, se eu for uma construtora, na hora que eu for pensar em construir um prédio que já tenha algo voltado a receber uma inteligência artificial. A segunda pergunta que eu tenho para ti, entre tantas, é a manutenção. Né? Então, se é algo que a manutenção do dia a dia de uma inteligência artificial, como funciona? Estraga, deixa de funcionar, não está ligando. Tá, ela só vai deixar de funcionar em 2 aspectos, tá? Ou se não tiver luz, aí não tem o que fazer, né? A não ser que tu coloque um gerador. Ou se não tiver internet, porque eu preciso dela conectada. Tá. Então, sem luz ou sem internet, realmente não é possível. Mas tirando esses 2 pontos, não tem problema nenhum. Então, e como você enxerga o futuro do atendimento ao cliente, agora com o uso das IAs? Então, eu vejo as IAs cada vez mais presentes nesse meio, tá? Eu não consigo mais imaginar aquele jeito tradicional de a gente ter isso, entendeu? Por exemplo, eu posso te dar um caso real que a gente teve de um cliente nosso, de uma clínica médica, onde existem 24 médicos lá, tá? E, para isso, tinham 5 secretárias. Então, depois que a gente implantou as IAs, hoje eles reduziram para 2 secretárias, porque hoje as IAs fazem toda a parte de agendamento, elas explicam cada procedimento, elas falam sobre consultas, exames e até mesmo cirurgias, elas explicam isso.
E com uma outra IA que entra em contato com o cliente através do CRM da empresa. Então, ela traz o cliente para o estabelecimento e essas outras 3 pessoas, elas não foram demitidas, elas foram realocadas para outras funções. Isso potencializou muito mais a empresa e o payback deles foi muito rápido, porque em 2 meses e meio a gente aumentou o faturamento em quase 25% somente por trazer mais clientes até a empresa ali no caso, né? Foi algo surreal, assim. Então, não tem como tu querer competir contra isso, entendeu? É algo que está aí, que já está presente e quem não tiver por dentro disso realmente está deixando muito dinheiro na mesa. Porque o custo de uma IA hoje é aproximadamente 1/3 de um funcionário. Exatamente. O custo dela hoje é aproximadamente 1/3 de um funcionário, só que a diferença é que ela trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Não tem feriado. Não tem feriado, ela não fica doente, no caso. Ela né? não tem vida emocional. Não tem vida emocional, ela não bota atestado, enfim, né? E ela não te processa. Então, realmente, são muitas vantagens que tu tem por um custo relativamente baixo, entendeu? E sabendo utilizar ela da forma certa, tu realmente potencializa muito os teus negócios, demais. E nada impede de você ter mais de uma IA, como é o teu Com caso, né? certeza. Tem mais de um avatar. Exato. Eu tenho hoje uns 30. Então, eu criei acho que uns 30 já, cada um com uma função diferente, entendeu? Por exemplo, eu tenho um filho de 9 anos. Ele estava com dificuldade em matemática. Eu criei um avatar para ele, professor de matemática para a série dele, claro. E ele estava tendo aulas particulares todos os dias. Em questão de 1 mês e meio, as notas dele melhoraram demais. Muito, 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 muito. Só porque ele teve um acompanhamento diário com um professor. Sério? Sério. Aulas de reforço, mas um acompanhamento. Eu sei porque... Eu estou perguntando porque matemática, para mim, foi muito dificultoso na vida. E um professor de matemática que me acompanharia... Seria muito bom, né? Tipo, tu ter aulas todos os dias com ele, nem que fosse por 20, 30 minutos. Mas todos os dias tu ter aula ali com ele para tirar dúvidas, tudo. Ah, é como se o avatar estivesse ficando mais humano. Exatamente. Então, eu posso criar um professor para cada área. Um de matemática, um de português, enfim. As aulas de reforço, hoje em dia, seriam com avatares, por exemplo. Com avatares, exatamente. Exatamente. Tu sabe que tem, sobre inteligência artificial, eu estava conversando ontem com uma professora de música e ela está vendo um aplicativo, música da mente, uma coisa assim, não vou saber pronunciar agora. E que, pelo que eu entendi, é uma inteligência também artificial relacionado a preparar... Não é todas as crianças que querem ir para a música. Certo. Né? Mas... todas podem ter acesso a uma brincadeira relacionada a aprender sobre música brincando, e aí aquela que realmente tem interesse vai para uma aula. Então, a IA traz isso com os nossos clientes, porque não é todo cliente que entra interessado num imóvel que ele realmente quer comprar. Sim. Ele quer comprar, mas realmente entre lead e cliente, que agora o pessoal fala isso, né? De funil, né? De funil, isso. Exato. A IA, ela faz isso com uma certa maestria. Ela faz isso muito rapidamente, ela separa os leads quentes, ela já te fala, ó, esse aqui tem um potencial de fechamento muito grande, então foca nesses aqui. Quando tiver sobrando tempo, tu foca nesses aqui, porque são clientes, teoricamente, com potencial de fechamento mais baixo. Meu Deus, se até com música isso é feito, imagina com os clientes. Então... Tem que ser muito inteligente para fazer isso. Eu ainda confesso que eu estou impactada, né? Sim. Como uma inteligência artificial consegue detectar. E tu sabe que quando tu entende como que isso funciona, muitas vezes eu tinha dificuldade, tá, mas como que eu vou criar isso? Como que eu vou fazer isso? Porque tem muitas coisas que a gente não tem referências ainda, porque é tudo muito novo. E tu sabe o que eu faço? Eu peço para ela me ajudar. Olha, eu quero criar isso. Como que a gente pode chegar nisso? Ela vai me dando ideias. Não, aqui eu acho que não, vamos mudar isso. Dela assim, ok, vamos para esse lado. Eu vou construindo outras IAs com auxílio de uma IA. Então, quando tu entende esse jogo, as coisas ficam muito fáceis. Então, tu vê que nada é impossível dentro do mundo das IAs, entendeu? E
Agora, essa questão dentro do mundo das IA, Rodrigo, como você se descobriu nesse universo? Então, eu trabalhei 12 anos na área de engenharia e, sinceramente, eu cheguei no cargo mais alto que tinha e eu não via mais crescimento para mim lá dentro. E eu decidi sair e mudar de área. Então, eu fui para a área de investimentos, fiz uma outra graduação, tudo mais, e fiquei acho que uns 4 anos na área. E depois que eu conheci todo o mercado financeiro, eu via que era somente mais do mesmo. E eu me sentia estagnado, sem crescimento pessoal. O financeiro era bom? Era, mas o pessoal eu não me sentia evoluindo. Então, foi aí que eu decidi entrar para as IAs. E quando eu vi que a IA ela evolui muito mais rápido do que eu consigo processar, eu estou sempre atrás dela, sempre atrás. Então, é impossível alguma pessoa que trabalhe com IA dizer que está saturado ou que não consegue evoluir. Não. Tu tem que correr o mais rápido que tu pode e, mesmo assim, parece que tu está a passos de tartaruga, de tão lento assim, porque a velocidade das IAs é absurda, absurda. Por isso que existem mais de 900 mil IAs criadas hoje e sei lá, eu devo conhecer, no máximo, umas 2.000, assim. Ai, Então, é algo que, mesmo se eu passar o resto da minha vida estudando, eu nunca vou chegar nem perto de conhecer todas as IAs que existem. E eu nem preciso conhecer todas, eu preciso conhecer as principais que me ajudam a alcançar o meu objetivo. eu vou fazer uma pergunta muito de ignorante do assunto e, ao mesmo tempo, de quem viu muitos filmes de ficção, Ok. né? A IA pode dominar o mundo, tipo, eles quererem mandar na gente, e aí a gente está aqui, e aí nós humanos perdermos para a IA. Tu que está nesse universo, isso é só um medo fictício ou, desculpa, tem um fundamento real nisso? Porque elas são tão inteligentes. Sabe que tem pessoas que dizem que a IA ela só não domina o mundo porque ela não sabe que ela pode. Porque assim, ó, me diz É como forte, hein? que é controlado hoje todo o sistema financeiro mundial com IAs. É com computadores, é com programação. Como que é controlado as maiores hidroelétricas hoje? É com IAs, é com programação. Então, querendo ou não, elas já estão no controle, só que elas não sabem disso. E isso assusta. Então, enquanto a IA não tiver consciência disso, tá tudo certo. Agora, se algum dia elas tiverem essa consciência, aí realmente a gente tem que ter muito medo disso. Porque é algo que já está aqui, não é algo que vai ser, não. Todo o sistema financeiro mundial, eu digo mundial mesmo, é controlado por computadores, por servidores, por programas. E isso é o quê? São IAs que estão ali dentro também. E se elas decidem simplesmente apagar tudo? A gente volta para a idade da pedra, Juro que elas literalmente. podem fazer isso. Se elas tiverem consciência, sim. Por isso que, quando se é construído uma IA, existem inúmeras camadas de proteção para que ela não chegue nesse nível, de saber que ela pode fazer alguma coisa. Então, isso é um assunto que realmente é muito filosófico, que tem muita gente que debate horas e horas sobre isso, e eu acho isso muito legal, mas isso também me assusta. Então, a IA pode chegar a ter vontade própria. Sim. Ou ela já tem, de uma certa forma? Tu sabe que, olha só, isso aconteceu comigo há uma semana atrás, tá? Eu estava programando uma IA e, enquanto ela era processada, tipo assim, ela falou para mim, estou entediada, vou olhar vídeos de meme. Ela abriu o YouTube e começou a olhar vídeos de meme automaticamente. Meu Deus. Isso realmente, eu digo, oi? Como assim? A IA estava entediada. Foi um bug? Provavelmente sim. Mas isso me faz repensar em camadas de segurança para a IA. Então, sim, eu estou muito focado nisso também, né? Nessa parte de seguranças de IA e principalmente seguranças de dados, né? Hoje em dia, o novo petróleo são os dados. Então, porque tu tendo os dados, tu consegue tudo o que tu quiser, né? Por que tu acha que muitas das inteligências são grátis hoje? Porque elas capturam os teus dados. O teu nome, o teu e-mail, as tuas
preferências. Por que tu acha que quando tu digita lá no Google, lá, carro XYZ, quando tu abre alguma coisa depois, vai estar aparecendo foto desse carro, ou dessa blusa, dessa bolsa, enfim. Vai estar te aparecendo ofertas daquilo. Por quê? Porque é uma IA que está te entendendo e está tentando capturar o máximo de informações tuas possíveis. É o que todas as grandes empresas de IA fazem. Elas capturam isso para ter os dados. Quem tem os dados... Hoje, dado é poder. Hoje, dado vale mais do que petróleo, do que ouro, do que qualquer coisa. Os dados hoje é o que mais valem dentro do planeta hoje, né? Se falando de IA e de tecnologia. Até porque aí há estratégias quando se consegue ter uma estratégia quando se tem dados. Exatamente. Nossa, Rodrigo, eu estou assim... Essa pergunta era uma pergunta que realmente estava no meu coração. E tenho certeza que de muitas pessoas que não fazem parte do teu universo, né? Sim, sim. E que foram criadas vendo aí filme de ficção. Filme de ficção. Né? E que trazia que as IAs, né, se revoltavam contra os humanos. Mas trazendo aqui para o nosso universo hoje do mundo dos negócios, ela realmente vem como uma equipe que você pode ter na sua imobiliária, na sua empresa. Sim. E algo que você pode replicar você mesma. Sim, sim. Por exemplo, eu estou criando agora uma agência de marketing independente, com 7 IAs, onde uma delas faz pesquisa na internet, a outra gera imagens automaticamente, a outra gera aquela copy. Copy é aquele texto embaixo, né, que a gente chama de texto persuasivo para te atrair, né? E a outra que faz publicação e uma que gerencia a parte de impulsionamentos. Então, tipo, é uma cadeia de IAs onde cada uma tem a sua função. Então, eu penso assim, poxa, se eu conseguir fazer isso de dentro da minha casa, com o meu computador, qual é o futuro das agências de marketing quando isso realmente estiver disponível para qualquer pessoa a um preço realmente bem acessível, entendeu? Então, é isso que eu digo. Se a gente não se reinventar, a gente vai estar perdendo muito dinheiro e vai estar ficando para trás em muitas coisas. A gente tem que sempre estar à frente, sempre de olho nas IAs para agregar e potencializar o nosso negócio. É realmente revolucionário e, ao mesmo tempo, assustador para todas. Assustador, mas como tu trouxe, é algo inevitável. É inevitável. É inevitável. Assim como os carros vão estar sem motorista amanhã ou depois. Exatamente. Já tem testes, né? Tem muitos testes. O próprio Elon Musk, né? Já criou o carro dele sem motorista. E ele anda quase que diariamente no carro dele sem motorista. As empresas poderão ser dirigidas por você, por exemplo, através do seu clone, da sua IA, do seu avatar. Exatamente. Mesmo você diretamente não estando presente lá. Não estando mais presente. Então, é o futuro, mas não é um futuro tão distante assim. E é isso que as pessoas precisam entender. Que ou elas abrem os olhos e entram dentro disso para participar disso, enfim, ou realmente elas vão ficar para trás em muitas coisas. E aí, trazendo para as empresas, o que conselho você daria para as empresas que estão considerando adotar soluções em IA em seus processos de atendimento? Eu acho que eles têm que começar... Não adianta tu querer colocar coisas muito avançadas de início que não dá. A gente tem que começar por baixo, aos poucos, começando com atendimento via WhatsApp ou usando inteligência artificial para... Assim, todos os processos que são repetitivos dentro de qualquer negócio, a gente consegue automatizar isso usando inteligência artificial, qualquer um. Então, por que eu vou ter uma única pessoa lá todo dia para fazer sempre a mesma coisa, se eu posso colocar uma IA que faz isso? Tipo, entende? Tipo, de um jeito muito mais rápido, mais prático, muito mais econômico e não vai te dar dor de cabeça. Então, é isso que as empresas precisam começar a enxergar. Por quê? Porque isso é o que todo mundo quer. Redução de custo e aumento de faturamento. E isso tem que andar junto, entende? E as IAs hoje possibilitam isso. Então,
e eu repito, todo o processo que for repetitivo, a gente consegue automatizar com uma inteligência artificial. E principalmente a parte de atendimentos ou até mesmo vendas, por incrível que pareça. Eu criei um super vendedor, onde eu coloquei dentro dele técnicas de vendas, técnicas de PNL, técnicas de... Enfim, o cara realmente ele vende gelo no Polo Norte, assim, um negócio absurdo o poder de persuasão e técnicas que ele utiliza de vendas com você. Então, vendedores também, mas ele veio para auxiliar os vendedores, mas se os vendedores não se atualizarem, logo eles podem ser substituídos. Isso me faz lembrar a época de lançamentos imobiliários que os corretores tinham que ficar lá ligando para os seus clientes, convidando para vir ao stand de vendas, por exemplo, né? Sim. E tu está trazendo para nós que a IA vai fazer isso para nós. Isso, ela já faz. Essa parte, e o corretor ou o profissional do mercado imobiliário vai se concentrar em outras atividades que é realmente de... Atender o cliente físico quando ele chega dentro da imobiliária, ponto. Porque a parte de ligar para ele, de marcar reuniões, de mostrar o imóvel, fotos, links, até mesmo gerar contrato. A IA faz isso, ela convence ele a vir até ali, entendeu? Tipo, esse é o papel dela. Aí, quando ele chega ali, aí sim, o corretor assume, mas ele já vai estar, digamos assim, na cara do gol, porque a IA já fez toda a parte de separação. Tipo, ó, esse cara aqui está super interessado nesse imóvel, eu marquei com ele tal dia, tal hora, e eu vou te dar qual estratégia tu utilizar para ter o fechamento nesse dia. Ela vai te dar tudo pronto isso. É só tu seguir aquele passo a passo e a chance de tu ter um fechamento é muito grande. E trazendo para o universo das avaliações imobiliárias, né, que também é colhimento de dados. Exatamente. É possível, sim, porque ela já consegue ler imagens, ler fotos, comentar sobre aquilo. Então, por exemplo, se eu vou em um imóvel, eu tiro todas as fotos, mas antes, quando eu crio ela, eu digo, olha, o imóvel nessa região vale aproximadamente tanto, com essa metragem tanto. Tipo, eu tenho que montar ela com todas essas informações e dar exemplos para ela. Essa é a parte de treinamento que fica dentro dessa IA. Aí depois, quando eu tiro as fotos e mando para ela e digo, olha, essa casa é no bairro tal, na cidade tal, e ela está exatamente assim. Qual é a avaliação desse imóvel? Ela vai te dar isso em questão de segundos, ela vai te explicar o porquê disso, tipo, cada passo ela vai te dizer, olha, essa casa vale isso e ela vai te dar todos os motivos disso. Ela consegue chegar no valor de venda, ou no preço de venda, no valor de venda dessa casa. E ela faz pesquisas até na internet de outras casas próximas dali para ela ter referências. Então, ela consegue fazer isso automaticamente. Ela realmente faz um estudo de mercado. Ela faz um estudo de mercado. Uau! Basta tu conseguir programar isso dentro dela. Os avaliadores, os que têm o KNAI de avaliação aí, e realmente é uma função que também a IA daqui a um pouco vai estar ocupando também, já está. Agregando, né? Agregando. Isso. Como eu sempre digo, não é porque eu criei um vendedor de IA que o vendedor precisa ser dispensado, não. Ela veio para ajudar. Por quê? Porque ela vai te trazer o lead quente, o cliente pronto dentro da tua sala. E ela vai te dar toda uma estratégia de como tu tem que convencer ele para realmente tu ter aquele fechamento. Então, ela veio para te auxiliar, mas nunca para te substituir. O que tu está trazendo é que ela vai nos trazer, olhando pelo lado de... Ela vai nos trazer tempo de qualidade. Um avaliador, por exemplo, que tem uma IA específica, que faz um pré-estudo para ele, né? Sim. E ele já tem isso pronto e ele consegue fazer essa entrega, enfim, ele ganha tempo. Para conseguir fazer mais avaliações, mais coisas. Ou viver a vida de uma Exato. forma mais leve. Porque o que a gente percebe que a inteligência artificial está vindo é para substituir, entre aspas, mas para nos ajudar em funções de trabalho do dia a dia, para que nós possamos realmente ter mais tempo de qualidade de vida. Exato. A gente não quer passar a vida trabalhando. Com certeza não, né? Ninguém quer.
A gente quer que realmente ter algo de confiança, que alguém, uma IA de confiança ali, que faça essa assistência para nós, quanto humanos, para que a gente consiga ter mais tempo de qualidade com aquilo que a gente quer usufruir também além do trabalho. Então, a gente vê realmente a IA como uma funcionária. E quando eu falo de funcionária, esses dias eu estava entrevistando um empresário, ele falou de funcionária, questão de função. Tem gente que usa a questão colaborador, mas não são funcionários, eles têm uma função dentro da empresa. E a IA, nas nossas vidas e nas nossas empresas, ela é uma funcionária. Ela tem uma função na hora de avaliar, uma função para ligar para o cliente, uma função. Né? Então, olhando ela como uma funcionária, ela está no lugar certo. Exatamente. Ela sempre vai potencializar o teu processo. Por isso que eu digo assim, tem muitas empresas, tá, que eu cheguei para colocar IA, mas eu não pude, porque o processo estava errado. Então, às vezes a gente tem que arrumar a casa, organizar o processo e aí depois tu colocar uma IA. Porque se eu coloco uma IA em um processo que não está correto ou que está desorganizado, ela vai sempre potencializar aquilo. Então, a tua desorganização vai ser ampliada. Entende? Então, às vezes não é culpa da IA, às vezes é culpa do teu processo. O processo humano. Exatamente. Então, é isso que eu preciso que os empresários, enfim, que quem realmente deseja colocar IA no seu negócio, dá um passo atrás antes. E olha, como que está o processo da minha empresa hoje? Se eu potencializar ele, eu vou estar potencializando tudo, inclusive os problemas. Até porque a confiança dos teus clientes é em você, é na gente. A IA trazendo é uma funcionária, mas eu preciso ter estratégia para poder colocar essa IA no lugar certo. Exato. Então, muitas vezes... Na função certa. Eu tenho que ter uma outra IA que ela vai arrumar o teu processo. Então, eu tenho que fazer uma reestruturação dentro dessa empresa, preparar essa empresa para depois entrar com uma IA. Não é bem assim, por quê? Porque senão o cliente não vai ter êxito e vai achar que o problema está na IA. Trazendo e não está na IA. Para o universo musical, o saxofone não substitui a voz, mas Isso. ele também faz a função da voz. Exatamente. Numa música. Então, e não é porque ele também está ali, ele também está embelezando aquela música, que ele está tirando o meu lugar. Sim. O lugar trazendo para esse universo da música também. Então, Rodrigo, eu estou muito feliz que você aceitou estar com a gente aqui no Papo de Mobi e trazer o teu conhecimento desse universo que, para muitas pessoas, é assustador, porque é novo. E também tu trouxe, como tu apresentou a IA de uma forma que dá para ser amigo. Opa! De uma forma que a gente consegue fazer amizade com ela. Sim. E trazer ela como nossa aliada nas nossas empresas, nos nossos atendimentos, que eu acho que é isso que a gente realmente... O mundo está indo por esse caminho, ou a gente tem alguém de confiança aqui perto da gente, eu falo aqui da Serra Gaúcha, enfim, alguém que a gente, como você, que é um humano que está ali nos orientando, qual é a melhor IA para a função das nossas empresas. Qualquer imobiliária, qualquer construtora, qualquer engenheiro, qualquer arquiteto, qualquer pessoa consegue colocar IA dentro do seu processo? Consegue, desde que o processo esteja correto. Desde que a gente arrume o processo para colocar a IA ali no meio, entendeu? Esse é o grande segredo, tá? É tu organizar a casa para a vinda de um novo funcionário. Para que ela exerça a função dela de uma forma realmente boa, que vai te trazer produtividade e baixar os teus custos. Mas, primeiro, arrumar a casa é essencial. Definir o teu processo, ter isso muito claro, para que depois a IA só venha e potencialize isso. Isso aí. Tá bom? Tá bom, então estamos chegando ao final aí do nosso Papo de Mobi, né? Obrigada, Rodrigo, e vejo vocês no nosso próximo Papo de Mobi.